É hora! É hora! É hora da história! Essa história você encontra no livro de Mateus, capítulo 4. A Bíblia diz lá, no capítulo 4 de Mateus, que logo no início do seu ministério, Jesus, ele foi lá para o deserto. E por que será que ele foi para o deserto? Ele foi lá para o deserto para separar um tempo para ele orar, jejuar e buscar a Deus. E quando ele estava lá buscando a Deus, se consagrando a Deus, já havia passado 40 dias e nesse dia uma visita surpreendente apareceu para Jesus. A Bíblia diz que o inimigo de Deus, Satanás, apareceu para tentar Jesus, para fazer Jesus sair do caminho de Deus. E ele começou a falar coisas para Jesus. Uma das coisas que ele falou foi: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mas por que será que ele falou isso? Porque a Bíblia diz que nesse dia, no último dia de jejum de Jesus, que ele estava lá sem comer durante 40 dias, ele sentiu fome. E quando ele sentiu fome, foi que o inimigo de Deus apareceu e falou para ele: se você é filho de Deus, transforma essas pedras, as pedras que haviam no deserto, em pão. Ele veio atacar Jesus com o quê? Vejam, um dardo, uma mentira. As mentiras que Satanás lança sobre a nossa vida são como dardos inflamados, como flechas cheias de fogo. E ele lançou esse dardo sobre Jesus. Por quê? Jesus estava com fome. E ele realmente era filho de Deus. E ele tinha poder para transformar aquelas pedras em pães. Então ele lançou esse dardo, essa tentação sobre Jesus. Mas como será que Jesus respondeu? A Bíblia diz que Jesus usou o escudo da fé para se defender. Sim, porque é esse o escudo que o cristão deve usar. A sua fé. Acreditar nas coisas que Deus diz pra gente, não nas coisas que o inimigo vem dizer. E Jesus, usando o escudo da fé, veja, essa flecha não atingiu Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus respondeu ao inimigo com a palavra de Deus, a espada do Espírito. E sabe o que Jesus respondeu para o inimigo? Ele disse bem assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus respondeu com a palavra de Deus e eliminou aquela tentação que o inimigo trouxe sobre ele. E assim o primeiro dardo do inimigo falhou, caiu por terra. Depois dessa tentação, Jesus estava num lugar bem alto e o inimigo estava lá. E ele veio com mais um dardo sobre Jesus, dizendo bem assim: se tu és filho de Deus, lança-te daqui de baixo. Veja, ele estava dizendo para Jesus se jogar daqui no lugar alto. Porque está escrito que a seus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Mais uma vez, o inimigo de Deus estava jogando esse dardo em direção a Jesus, dizendo: se joga, se joga, os anjos vão te socorrer.
Mas Jesus, ele estava atento ao que o inimigo estava fazendo. E a gente precisa ficar atento também. Ele mais uma vez pegou o escudo da fé para se proteger contra esse dardo do inimigo que não atingiu Jesus. Não atingiu. Sabe por quê? Porque mais uma vez Jesus usou a palavra de Deus para ir contra o inimigo. Ele disse bem assim. Jesus lhe disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E mais uma vez esse dardo do inimigo caiu por terra. Sabe por quê? Jesus, ele sabia que ele não precisava ficar provando a Deus. Ele não precisava, porque ele sabia quem ele era. Amiguinho, amiguinha, você notou que nas duas primeiras tentações pela qual Jesus passou, o inimigo estava querendo colocar em dúvida a identidade de Jesus? Mas Jesus, ele sabia quem ele era. E o inimigo, ele dizia: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. Jesus sabia que ele era filho de Deus. Desde a criação do mundo ele estava lá com Deus. E ele sabia que ele era o filho perfeito de Deus. E ele não precisava ter dúvidas sobre quem ele era. Mas o inimigo, ele colocava isso em dúvida. E duas vezes ele disse isso: se tu és filho de Deus. Olha que importante é a gente saber a nossa identidade, né, amiguinho? Né, amiguinha? Precisamos ter certeza que somos filhos de Deus, para que o inimigo não venha querer roubar a nossa identidade, dizer coisas que nós não somos, assim como ele fez com Jesus. Mas ele não desiste fácil. E mais uma vez ele tentou Jesus. Ele lançou mais um dardo. Ele não desiste fácil. A gente precisa estar muito firmado na palavra de Deus e de olhos abertos, muito atentos ao que o inimigo quer fazer. Ele mais uma vez veio com um dardo, uma flecha, para quê? Tentar atingir Jesus, tentar atingir a fé de Jesus. E ele disse bem assim: tudo te darei se prostrado me adorares. Ele queria que Jesus se ajoelhasse diante dele e disse que ele daria tudo para Jesus. Jesus mais uma vez utilizou o escudo da fé para se proteger, porque ele já tinha tudo. Ele é o quê? O alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele já tinha tudo. Ele não precisava nada do inimigo. Mas o inimigo, ele veio com essas mentiras e veio tentando atingir Jesus. E Jesus mais uma vez pegou a sua fé e pegou a palavra de Deus e respondeu bem assim pro inimigo: vai-te, Satanás. Ele disse: sai, inimigo de Deus, sai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirás. Mais uma vez ele respondeu com a palavra de Deus, dizendo que ele não ia adorar ninguém a não ser a Deus. E quando ele disse isso, o inimigo teve que ir embora. E ele saiu vitorioso, porque ele usou o escudo da fé e a espada do Espírito, que são o quê? Eles fazem parte da armadura de Deus. A armadura que Deus deu para o cristão lutar.
E Jesus usou essas armas espirituais, para vencer as tentações que o inimigo queria trazer sobre ele. E a aplicação prática da palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, é que nós estamos numa batalha espiritual. Nesse mês estamos falando sobre estarmos hiperconectados. Estamos falando sobre a internet, sobre as coisas que vimos, sobre as coisas que ouvimos, sobre as coisas que aprendemos na internet. E quando estamos hiperconectados, não podemos esquecer que estamos numa batalha espiritual. E assim como Jesus foi tentado pelo inimigo, nós também. Sim, amiguinha, você. Sim, amiguinho, você. Quando está na internet, você passa por tentação. O inimigo, ele lança coisas para atrapalhar a sua vida cristã. Coisas que você precisa prestar atenção e não ver, não assistir, não fazer. Então, você também precisa dessa proteção. O escudo da fé, que te lembra de tudo que você aprendeu e te faz acreditar nisso, num Deus Todo-Poderoso. E a palavra de Deus, a Bíblia, que te ensina a viver de maneira sábia. Então, não se esqueça, fique atento quando você estiver na internet e preste atenção nas tentações, nos dardos inflamados que o inimigo lança sobre a sua vida.